É um prazer poder estar compartilhando conteúdo sobre People Analytics, essa pauta que eu adoro, que ainda é considerada relativamente nova, uma tendência, mas que eu tenho certeza que veio para ficar, porque ela é essencialmente a transformação digital dentro da área de RH, de gestão de pessoas. Para vocês terem uma ideia, estima-se que atualmente uma média de 20% das empresas no Brasil já pode-se dizer que tem projetos robustos de People Analytics implementados, então a gente ainda pode se considerar enquanto mercado e área em processo de aprendizagem sobre essa ciência, mas já com implementações e cases comprovados de sucesso e o quanto que realmente essa ciência vem para facilitar a nossa tomada de decisões acerca de pessoas. E representa também a saída da subjetividade, da intuição na área de pessoas, para uma gestão de pessoas muito mais pautada em dados, em objetividade, onde a nossa mensuração de ROI se torna muito mais efetiva, o que é algo que consideramos fundamental para a área de gestão de pessoas se tornar cada vez mais estratégica. Me apresentando para vocês, então, sou a Carolina Furmeister, eu sou cofundadora da Grow, sou psicóloga de formação, né, e especialista em gestão comportamental, em competências comportamentais, essa é a minha pauta de estudo há 20 anos já, então faço a gestão da Grow, que é uma empresa de gestão comportamental, uma empresa que atua na distribuição de tecnologias que mensuram, né, competências comportamentais e habilidades socioemocionais. Atualmente sou gestora também da Self Guru, que é uma empresa de desenvolvimento comportamental personalizado. Bom, vou iniciar trazendo uma sensibilização sobre o porquê que esse é um artigo da Harvard Business Review que eu gosto muito, que ele traz, né, todo um storytelling sobre o porquê que os executivos, os gestores diretores de recursos humanos vêm se tornando excelentes CEOs e cada vez mais cotados para a cadeira de CEOs de grandes corporações e organizações. E a síntese, né, o artigo vale a pena um resgate, ele traz todo um histórico sobre o quanto que a gente vem de uma área que mais antigamente a gente olhava para pessoas, né, pensando nos anos 30 até os anos 50, de pessoas não, de vendas, desculpa, pensando nos anos 30 até os anos 50, onde geralmente os gestores comerciais eram mais cotados, depois a gente passa por uma fase de finanças, engenharia, área de marketing, a gente teve ao longo da história também permeando pela área tech, como uma das áreas em que realmente se fazia fundamental para os CEOs terem esse conhecimento, esse know-how. E hoje, desde os anos 2000, 2010 aproximadamente para cá, a gente já vê que os gestores de pessoas, o entendimento sobre pessoas, se faz cada vez mais fundamental para uma gestão de uma corporação, de uma organização, ou para estar numa cadeira macro de uma organização. Então, a pauta de pessoas de fato está em alta, e a gente vai estar conversando aqui, e está em alta, e sempre, na verdade, de onde nunca deveria ter saído, né? Mas cada vez mais o mercado com essa consciência sobre a questão do entendimento sobre pessoas ser algo fundamental para uma gestão de negócios, né? Porque negócios, tanto os clientes quanto os colaboradores são pessoas, então é fundamental esse entendimento sobre pessoas. E a gente vai estar conversando aqui sobre um dos ferramentais para que a gente entenda cada vez mais de pessoas, que é a ciência de People Analytics. E a importância disso é que, como muitos de vocês que trabalham na área de pessoas ou que são lideranças e gestores já viveram, 85% dos problemas de uma organização estão relacionados a pessoas, mas onde está o veneno, está também o antídoto, né? Então, as pessoas podem e devem representar 100% das soluções, mas elas só vão representar 100% das soluções se a gente souber entender sobre elas, conhecer sobre elas, usar ferramental assertivo e estratégico e ter uma gestão de pessoas muito bem pensada também, pensando tanto com enfoque no colaborador quanto na organização também, sempre pensando na relação de ganha-ganha, que é algo que precisa estar na nossa pauta. Eu gosto de trazer também sobre como sensibilização sobre essa pauta, né, de People Analytics, que é a inteligência artificial versus a inteligência emocional.
e para sensibilizar, né, como a gente precisa nessa essa transformação do RH, a gente precisa de mindset digital e a gente ainda sente muito receio em relação a alguns profissionais da área sobre a inteligência artificial, as pessoas ainda conversam, né, o quanto que ela substitui postos de trabalho, e sim, essa é uma realidade, mas isso acontece há muito tempo já, desde o Fordismo, né, claro que com muito mais velocidade agora, com uma velocidade que a gente não tem controle, mas até então a maioria dos postos de trabalho que ela vem substituindo são postos de trabalho repetitivos e não realizadores, e a gente acredita que o ser humano e o cérebro humano é digno de muito mais aproveitamento do que isso, de todos nós, de todos os indivíduos, mas é claro que sim, vem substituindo e existe uma transformação no mercado em relação a isso, mas aqui eu quero trazer uma provocação em relação à inteligência emocional, que parafraseando o Vabo, né, que é um colega nosso que também fala sobre people skills, é que ele traz, né, que na verdade quem vem roubando os postos de trabalho é a inteligência emocional, porque se a gente tem dados robustos do ano passado da Michael Page de que mais de 80% das demissões acontecem por questões comportamentais, a gente pode dizer que, na verdade, a inteligência emocional é que é o grande assassino, entre aspas, né, de empregos, o quanto que é uma provocação só para trazer o quanto que as pessoas precisam aprender também a se conhecer, fazer o seu gerenciamento comportamental e o quanto que a gente, enquanto gestão de pessoas, precisa ajudar as pessoas a poder fazer essa alocação assertiva na base e conscientizá-las também sobre o quanto que quando a gente aprende a fazer a nossa gestão comportamental, né, que o entendimento macro é sobre pessoas, mas quando a gente aprofunda o nosso entendimento sobre pessoas, a gente provavelmente vai estar olhando para a gestão comportamental de pessoas e dos indivíduos também. Então, aqui é uma provocação para a gente poder, em primeiro lugar, ter abertura em relação à inteligência artificial, entender ela como um ferramental, que a inteligência humana é que vai fazer o uso e entender como utilizá-lo de maneira produtiva, tanto para os colaboradores quanto para a organização. E como coloquei para vocês, né, é a área de pessoas se apropriando do Big Data, é a transformação digital entrando para a área de pessoas também, entrando para a área de people e de gestão. E a gente já via isso acontecendo há muito tempo nas empresas buscando performance e eficiência, né, dentro dessa, vendo o tech entrar desde áreas operacionais, financeiras, vendas e marketing, algo que a gente já acompanha há muitos anos, e enfim, de uns 10, 5 anos para cá, de maneira mais intensa, que a gente vê a entrada de fato, a introdução de um RH mais tech, de fato nas organizações, e para que a gente tenha esse RH um pouco mais tech, né, com tecnologias embarcadas, a gente precisa de duas coisas, que é o mindset digital e tecnologias, né, ferramental, quero dizer. E a minha sugestão é sempre começar pelo primeiro, pelo mindset, porque não adianta a gente contratar as tecnologias que a gente toma contato por aí, que, enfim, a gente vê como ondas de mercado, como que são interessantes para outras empresas, sem a gente ter sensibilizado a nossa organização para que a gente tenha o mindset de entender que, de fato, esses ferramentais podem ser um grande facilitador para a nossa gestão e também para a nossa tomada de decisões. E aqui só alguns conceitos, né, sobre People Analytics de fato, que é um ferramental, na verdade, para a gestão mais humanizada, é o levantamento e organização de dados para que a gente consiga entregar mais eficiência e performance das áreas e das pessoas dentro das organizações, onde a gente consegue acessar informações. O mais importante é a gente fazer o levantamento de dados para acessar informações, porque a gente só consegue fazer gestão daquilo que a gente mensura, que a gente tem levantamento de dados, senão a gente não consegue gerenciar. Aquilo que é subjetivo, que é solto e que a gente não tem uma gestão, um levantamento de dados concreto, a gente não consegue fazer gerenciamento. E o levantamento, People Analytics, nada mais é do que o levantamento de dados acerca de pessoas, para que a gente possa antecipar tendências e ter uma tomada de decisões mais assertiva. E gosto de trazer o ponto que é para uma gestão mais humanizada, que é justamente, aqui só trazendo um outro conceito para vocês, que é justamente as pessoas
pessoas têm receio da tecnologia, mas é ela que nos permite que a gente possa cuidar de times de forma dividida, né, de forma segmentada, para que a gente possa olhar para o indivíduo como realmente um ser humano individualizado em relação às suas necessidades, aos seus motivadores, aquilo que faz sentido para esse time, para esta organização em específico, né? É a forma que eu consigo tratar de maneira mais personalizada, que é uma tendência atualmente. Então, eu só consigo fazer gestão de pessoas de forma personalizada, né? Ou personalizado não só no indivíduo, mas às vezes até de times, porque às vezes o que uma necessidade de um time financeiro tem é diferente da necessidade de um time comercial. O que um estilo cultural de uma empresa tem dentro de um time vai ser diferente do que o estilo cultural de uma outra empresa tem dentro de um outro determinado time, que pode ser muito pequeno ou muito grande, mas o fato é que eu consigo acessar informações para que eu possa cuidar dessas pessoas, de posse dessas informações, de maneira mais assertiva, que de fato faça diferença no trabalho delas, no engajamento delas e principalmente na performance delas, que é o que eu acho mais importante, porque, na verdade, as pesquisas têm indicado que os índices de felicidade no trabalho estão muito correlacionados com o ser humano se conectar com seu potencial de performance. Então, não tem nada mais humano que a felicidade, e quando a gente pode intervir naquilo que está por trás da felicidade no trabalho, que é, sim, a condição de performance de cada um, a gente está, de fato, humanizando a gestão de pessoas através da tecnologia. E, claro, acho que um argumento interessante também é que como que a gente pode ganhar espaço enquanto área de pessoas, enquanto área de RH. O RH ainda é uma das áreas menos investidas, falando em linhas gerais, assim, né, das organizações, em comparativo com outras áreas. A gente vem ganhando cada vez mais espaço, já conquistamos muito espaço, de fato, significativo. Temos exemplos completamente na contramão disso que eu estou dizendo, como vocês conhecem bem, mas eu gosto de trazer a provocação, porque quando a gente olha a maioria, a gente ainda encontra, sim, que é uma das áreas menos investidas, e isso não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa ter argumentação para ganhar espaço com o CEO, para que a gente, de fato, possa estar sentado na cadeira estratégica, ao lado do CEO, que é a cadeira estratégica que a área de pessoas, de fato, merece. E quando a gente tem levantamento de dados assertivos, a gente consegue fundamentar todos os investimentos em pessoas, porque a gente consegue consegue ter uma linha de mensuração lá na ponta também, ao final de cada implementação de projeto. E claro, por que que a gente não pode ter, né, trazendo aqui só alguns exemplos para vocês, por que que a gente não pode ter os nossos dashboards também da área de pessoas? A gente vê dashboards em áreas comerciais, em áreas financeiras, em áreas operacionais, marketing, como já coloquei anteriormente para vocês, e aqui a gente poder estar migrando, e atualmente a gente já consegue olhar os nossos dashboards e indicadores sobre pessoas também. Está trazendo só alguns exemplos aqui para vocês, só para a gente estar ventilando alguns exemplos e olhando para eles assim. E, obviamente, a gente sempre traz, né, que cada empresa tem que saber que dor que ela quer ter resposta. O que que tu gostaria, qual é a informação que tu gostaria que para o teu negócio é mais estratégico tu poder fazer um levantamento de dados para acessar aquela informação. Então, é um processo muito individualizado, que cada empresa precisa saber o que que faria mais sentido para ela fazer levantamento de dados ante a sua cultura, ante o seu problema de negócio, ante o seu problema de gestão de pessoas, para poder olhar para isso com transparência e fazer um levantamento de dados daquilo que faça sentido para a tua organização. Assim como também, vou dar alguns exemplos aqui, tem muito mais do que isso, é importante da gente começar com o primeiro passo, como quase tudo que a gente quer implementar. Enfim, definir quais são os dois levantamentos que a gente vai fazer para que a gente possa endereçar, né? E aí, ou o primeiro que a gente quer fazer para que a gente possa endereçar projeto em cima desse levantamento de dados. Então, começar sempre no step by step, e depois a gente vai ampliando no sentido de implementação. Atualmente dá para a gente levantar, então, níveis de engajamento segmentados por áreas, existem diversas métricas, empresas fornecedoras disso, a gente pode fazer isso de maneira muito simples também, através do ENPS, que é um Employee Net Promoter
Score, é um termo emprestado do marketing, né, do NPS do marketing, onde a gente consegue trazer uma mensuração simples, que através de Google Docs ou Excel, a gente consegue estar mensurando, o colaborador marca de 0 a 10, o quanto que ele indicaria essa empresa para um amigo ou para um colaborador trabalhar, e a gente consegue ter indicadores segmentados por áreas, onde se eu detecto que em alguma área está muito mais baixo do que o global da organização, eu já consigo fazer projetos de intervenção em cima. É um dado que, obviamente, ele pode ser, estar maquiado por algumas variáveis, né? Um People Analytics é sempre uma questão mais complexa da gente poder estar olhando, mas o que eu quero trazer para vocês são exemplos simples que sim, já podem trazer indicadores para que a gente faça projetos de intervenção, do que tu possa estar trabalhando às cegas em relação a isso. Então, se eu, por exemplo, mapeio um NPS a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou 4 em 4, enfim, de toda a minha organização segmentado por áreas, eu consigo ter um balizador em relação a essas áreas, sobre o que de fato eu preciso fazer a intervenção e o que está em alta, até para eu entender quem são as lideranças-chave que estão conseguindo manter esse clima em alta e os times engajados e com vontade de trabalhar nessa empresa ou fazer projeto de intervenção onde eu detecto índices mais baixos. Índices de resiliência por área-chave também atualmente é possível mensurar, principais através de ferramental, né, mais robusto, que tem correlação de dados por trás, principais talentos, perfil performance, através de matrizes Ninebox, onde eu consigo saber quais deles que são, de fato, que têm perfil e que têm performance, são aqueles que eu preciso trabalhar para engajar, para reter. O termo retenção está caindo por terra, né? Porque ele é atrelado a estar preso e ele vem sendo substituído pelo engajamento mesmo. Como é que eu faço para manter engajado aqueles talentos que têm perfil e têm performance, ou aqueles que eventualmente não têm perfil, mas têm performance, eu quero ajudar a poder desenvolver comportamentalmente com perfil, ou aqueles que eventualmente têm perfil e não têm performance, e eu preciso investigar e poder trabalhar com essas pessoas em específico sobre o porquê que, apesar do perfil, ainda está faltando a entrega de resultados e a performance. Mas aí eu consigo colocar cada um no seu lugar e trabalhar com projetos específicos para cada uma dessas pessoas ou desses times. Quem são os outliers na minha organização? Quem são aqueles fora da curva? Aqueles que nós não podemos perder para a nossa concorrência, por exemplo, que nós precisamos, em primeiro lugar, saber por métricas e por indicadores que nós definimos em conjunto, que eles são talentos que a gente não quer perder de forma nenhuma, e o que a gente vem fazendo para poder engajar esses talentos, manter eles aqui motivados, inclusive entregando projetos que realmente desafiem eles para que eles estejam entregando mais para a nossa organização e também se realizando mais como profissionais. Velocidade de carreira, atualmente já dá para medir também quem são os times que estão em processo de aceleração da sua carreira, que querem mais desafios, e aqueles que estão eventualmente desacelerando a sua carreira, com vontade de se programar para se direcionar ou para se aposentar, para aposentadoria, mesmo que seja uma aposentadoria para este ciclo nesta organização, né? Cada vez mais comum isso tem se tornado também, então às vezes está se preparando para finalizar esse ciclo nessa empresa, nessa organização, nessa posição de trabalho. Então, eu consigo acessar esse nível de informação também para que eu possa ter um processo de governança mais bem estruturado, cuidado, pensado com o tempo. Consigo hoje saber também quem são os times que estão sobrecarregados ou subaproveitados, por exemplo, para que eu possa fazer intervenções em burnout, cuidar com isso, com níveis muito altos de estresse, poder intervir com antecedência ou cuidar antes que isso aconteça, né? Assim que aparece esse indicador, eu já consigo fazer projetos de intervenção e cuidar através de promoção de saúde mental, ou aqueles que, obviamente, que estão subaproveitados, intervenção, desculpa, em saúde mental e também em redefinição desses times, obviamente. E aqueles que estão subaproveitados para que eu possa, de fato, pensar por que estão se sentindo subaproveitados, se é uma liderança que eventualmente esteja achatando e não permitindo a performance máxima e execução de projetos desses profissionais, ou se não tem nada a ver com isso, tem a ver com o momento da empresa, ou se de fato a gente está desatento e precisa poder entregar mais projetos para essas pessoas, enfim, são indicadores que vão nos endereçar o tema de casa, de cuidar disso e ser mais estratégico com essas pessoas e, consequentemente, com a organização.
E também, por exemplo, quem são os melhores líderes através dos indicadores que nós definimos, e quem são os piores, e quem são os piores é para a gente cuidar deles, é para a gente poder olhar por que que eles não estão conseguindo performar bem, de que forma que a gente poderia estender a mão para eles de maneira bastante assertiva para cada um deles, porque provavelmente eles têm razões diferentes para não estarem conseguindo performar. Então, como é que eu consigo cuidar de cada um deles, né? Trazer o exemplo daqueles que estão conseguindo performar. Primeiro, saber quem são eles, saber quem não está conseguindo de fato, e aí fazer projetos de intervenção, de inspiração para aqueles que estão conseguindo ser, né, ter a maior performance dentro do que a gente espera na nossa organização e para os nossos times, e também ajudar aqueles que eventualmente não estão conseguindo ter ganho de performance para fazer intervenções específicas nesses profissionais também. Apenas alguns exemplos, como coloquei para vocês, o importante não é a quantidade de dados que a gente levanta, então tem que se cuidar para não se perder na poeira e poder estar levantando muitos dados, quando na verdade a gente não consegue endereçar projetos para eles, porque o que realmente importa é o que a gente faz. Tudo que vocês forem ler, a maioria da bibliografia que já tem disponível para saber o que tem de risco em People Analytics está relacionado em tu fazer um grande levantamento de dados e não transformar isso em benefícios ou em ganho de performance e bem-estar para esses colaboradores. Então, é importante que tu possa estar levantando os dados e, de fato, estar transformando em projetos. Então, a mente humana, o penso humano, o estratégico humano, a sensibilidade, a adequação a essa cultura ainda vai caber o humano. De novo, a tecnologia é mais um ferramental que a gente pode se apropriar. E aqui só também trazendo dentro da linha que eu estou trazendo uma provocação, o que, que tem de humano na era digital, né? Que as pessoas ainda perguntam com uma preocupação muito grande sobre o que, que fica de humano, fica muito de humano. Então, né, eu traria para não trazer essa preocupação, porque ainda cabe às pessoas saber transformar em resultados de valor, né? Eu brinco que robôs não têm soft skills, e são as nossas soft skills, é a nossa capacidade, a nossa inteligência humana e as nossas competências comportamentais e habilidades socioemocionais de leitura macro e de adequação que vão, de fato, conseguir transformar esse levantamento de dados em resultados de valor para a organização e para os colaboradores. E aqui os 3 As do People Analytics, então, que é o quanto que ele traz, eles acontecem, obviamente, meio que ao mesmo tempo, né? Então, aqui é a assertividade, então traz muito mais assertividade para todos os nossos processos de pessoas, né? Substitui as suposições, estudos padrão de mercado para informações precisas e assertivas relacionadas à nossa organização, ao nosso momento, nos permite um aprimoramento muito mais rápido. Antes a gente tinha que, há muitos anos atrás, ficar tateando no escuro para poder entender um pouco mais de tempo sobre e pegar percepções sobre pessoas, sobre determinadas informações que a gente gostaria de acessar. E hoje tu consegue rodar uma série de pesquisas de pulsos para poder estar acessando respostas e poder estar intervindo rapidamente em aprimoramento e também agilidade. Então, é muito mais rápido que a gente consegue fazer projetos de intervenção e agir naquilo que não vai bem necessariamente na nossa organização. De tempos em tempos, isso constantemente vai acontecer, porque a organização é feita de pessoas, é um movimento, é um organismo vivo, né, que não para de se mover, que está atrelado ao mercado, que está atrelado a estratégias de negócio, que está atrelado a como as pessoas estão sentindo isso. Então, quanto mais a gente puder ter assertividade, aprimoramento e agilidade dentro da nossa gestão de pessoas, mais estratégicos estaremos sendo e poderemos agir nesse sentido. Dicas essenciais para o bom uso, né? Então, formule claramente o problema a ser investigado, que eu coloquei para vocês, detecta a dor que tu gostaria, o que para vocês nessa organização faz sentido de poder fazer um levantamento de dados, cria parâmetros bem adaptados à cultura da tua empresa, pensa em relação à tua própria empresa, o que faz mais sentido de fato, né? Cuidar para não tomar emprestado cases de empresas vizinhas que a gente pega como inspiração, sem dúvidas, e algumas coisas a gente consegue replicar exatamente, outras não vai fazer sentido, né? Para a gente replicar na nossa organização, a gente precisa pensar na nossa de fato, para poder ver como que a gente faz algumas adaptações, a gente pode replicar modelos, mas com uma regulagem de parafuso ou de mudança, enfim, né? E o ser humano é complexo,
Então, amplie as possibilidades de análise, isso é mais para quando a gente está olhando para soft skills, que é a pauta que eu vou entrar logo na sequência, sobre como que a gente faz People Analytics de soft skills também, que é quando a gente vai para os grandes centros na Inglaterra de avaliações, a gente vê que para, por exemplo, fazer um levantamento e uma análise de indivíduos, eles se utilizam de uma série de ferramentais, onde a gente tira o viés, que é só um ferramental, então da gente entender a complexidade do ser humano e, de fato, ampliar as possibilidades de análise em relação a ele, para que a gente possa ser justo e efetivo e cuidar com a nossa subjetividade, porque nós somos os seres mais racionais dos animais, mas ainda assim extremamente vulneráveis aos nossos nós emocionais. É importante a gente ter consciência disso, porque isso nos coloca no papel de humildade, de fato estar fazendo o levantamento de dados e não ficar na nossa posição do nosso subjetivo e que a nossa intuição consegue responder a tudo. Ela não consegue responder a tudo. Ela é útil, ela é maravilhosa, sou psicóloga de formação, gosto da minha intuição, sou uma defensora de quem entende que tem uma boa intuição, use-a, mas junte ela ao levantamento de dados assertivo. Por quê? Porque a gente pode sempre se deparar com dados contraintuitivos, que é uma nomenclatura que a gente usa, né, nessa, que é comum de se encontrar também quando a gente faz levantamento de projetos de People Analytics, que é aquilo que eu tinha certeza que era o motivo pelo qual, por exemplo, os meus colaboradores estavam deixando a minha organização, eu faço um levantamento de dados e detecto que não é aquilo que eu tinha certeza. Aquilo que eu escutei de 5 ou 10 no corredor, ou das pessoas que são mais próximas de mim, que eu fiquei vulnerável a isso, ou que está relacionado às minhas questões também, e que eu tinha as certezas que a gente tem que às vezes não se confirmam. Então tem que cuidar muito com isso e, de fato, juntar a nossa intuição com o levantamento de dados assertivo, e quando a gente olha para dados, a gente consegue, de fato, estar acessando a informação real como ela é, e tendo uma tomada de decisões e uma estratégia em cima dos dados, onde a nossa gestão de pessoas, com certeza, fica mais efetiva. Bom, vou entrar um pouquinho assim só, né? O nosso speech aqui é mais curtinho, mas só para trazer uma sensibilização para vocês. Eu gostaria de entrar sobre um dos legados, né, que a tecnologia nos deixa, que a transformação digital nos deixa, que é um legado que eu sou apaixonada, que é a possibilidade de poder também, além de dados mais brutos e concretos, que são extremamente úteis, né, para a gestão de pessoas e estratégica e para a tomada de decisões, como eu vinha falando para vocês, mas sobre a possibilidade de fazer o levantamento assertivo de competências comportamentais e habilidades socioemocionais. Esse legado, eu acho ele incrível, que é a possibilidade de a gente mensurar algo tão subjetivo, e que foi subjetivo por muitos anos, que a gente tinha que conviver com o indivíduo por aproximadamente 6 meses para poder ter um levantamento, uma percepção mais adequada sobre suas principais potencialidades, e que hoje a gente consegue ter esse levantamento de maneira muito mais rápida e assertiva, entregando o ganho de poder entregar para esse colaborador muito mais autoconhecimento também, que hoje é uma das premissas fundamentais para desenvolvimento, como se sabe. Então, só paginando conceitos aqui, todos vocês já conhecem isso, mas enfim, hard skills, então, são todas aquelas capacidades técnicas, tudo que compreende o meu currículo, a minha formação técnica, a minha formação mais tradicional, e as soft skills são as competências comportamentais e habilidades socioemocionais. Então, é aquilo que são de comportamento mesmo do indivíduo, que é o estilo de cada um, que são os talentos de cada um. Então, obviamente que a gente defende as hard skills, elas são educação de base, são extremamente fundamentais, são conhecimento, são propriedade, muito importante também. Mas hoje em dia, um talento está muito mais atrelado às suas soft skills do que as suas hard skills. As empresas têm preferido treinar no conhecimento técnico do que necessariamente no comportamental, que também é uma pauta, obviamente, de desenvolvimento das empresas, mas no sentido de contratação, é melhor já contratar com as soft skills necessárias para a posição e, se necessário for, formar nas hard skills. Isso porque a gente vem vivendo uma revolução no sentido da educação, né, de como ela vem acontecendo e o quanto que os conteúdos que, por exemplo, um curso que eu posso ter feito há 3 anos já se tornou obsoleto, já está
precisando de uma atualização e a reinvenção também, e também pelo fato das pessoas atualmente terem uma migração de carreiras com mais fluidez e com mais tranquilidade também, onde já existem estudos e tendências de que uma criança de aproximadamente 6 anos hoje, ela tende a ter uma média de 4 a 5 carreiras ao longo da trajetória dela profissional. E a gente já vive isso hoje com uma fluidez e uma permissão maior, em que a gente não precisa mais ficar preso àquela formação técnica que a gente teve mais tradicional, né, de 5, 6 anos dentro da universidade, e que a gente precisa ficar a vida toda refém. A gente usa aquele conhecimento, mas daqui a pouco a gente já teve afinidade para outras coisas, o mundo já mudou naquele conhecimento, já tem novas ramificações mais específicas que atendem mais às necessidades do mundo de hoje. A gente vai migrar para estudar ou até migrações de carreira também. Enfim, todo o consumo de aprendizagem vem se dando de forma mais líquida, mais fluida, mais em blocos. Então, é por isso que... E também o fato das pessoas poderem se tornar mais autodidatas em relação ao conhecimento, tendo em vista a disponibilidade de conhecimento que a gente tem acesso hoje também para estudo. Entrando, então, na pauta de soft skills, eu vou falar rapidamente sobre 3 enfoques principais para vocês, né, do que dá para fazer o levantamento de dados e projetos de People Analytics. Então, perfil comportamental para tratar da pessoa certa no lugar certo, né, no sentido de alocação adequada de pessoas mesmo, a resiliência, a competência do futuro e a liderança, que é a base da gestão estratégica. Em se tratando de perfil comportamental, a importância é que a cada 5 demissões, 3 são por razões comportamentais, né? 11% das más contratações é por falta de competência técnica, então 89% são devido à escassez de soft skills, e a gente ainda se choca, a gente lê esses dados aqui de mercado, e no entanto, hoje, na contramão disso, a gente tem menos de 5% do currículo das universidades, das formações, orientadas a soft skills. Quando o mercado está, ou na formação de soft skills, né? A maioria, ainda mais de 90%, 95% das grades curriculares compreende a formação técnica. Quando o mercado está gritando que o que ele está sentindo necessidade e escassez na formação e sentindo necessidade que o ser humano se prepare mais, está relacionado às questões de soft skills, né? Que é por isso que as contratações não têm dado tão certo, enfim, são os casos de insucesso. Então, essa é a importância da gente poder estar olhando para essa pauta e estar contratando na base, à medida do possível, o máximo possível, uma pessoa que tenha as competências comportamentais importantes para aquele cargo, ou mesmo depois que eu já contratei, né, a gente brinca que não é mundo de Alice, não é tudo perfeito, obviamente, onde eu vou contratar uma pessoa que possa ter 80% de correlação com o cargo esperado, e eu vou poder colocá-la em projeto de desenvolvimento focado nessas 20%, 25% de competências comportamentais que são importantes para o cargo e que esse profissional não tem por natureza, mas que é, sim, desenvolvível se ele tiver vontade. Então, se é possível mensurar as competências comportamentais, a gente consegue gerenciar. De novo, não se gerencia competências comportamentais sem o levantamento assertivo de dados acerca delas e com a validação do próprio profissional. Então, eu não mensuro e não gerencio aquilo que eu estou tateando no escuro, eu realmente preciso ter um gerenciamento de dados em cima daquilo que foi levantado com assertividade. E a pessoa certa no lugar certo, né? Eu gosto de trazer aqui uma frase do Einstein que diz que todo mundo é um gênio, mas se você considerar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, vai passar a vida considerando ele um estúpido, e isso fala sobre o quanto que, transpondo para pessoas, a gente precisa, muitas vezes a gente taxa algumas pessoas de incompetentes, quando na verdade elas estão mal alocadas. Esse é o cuidado que a gente precisa ter cada vez mais de poder estar auxiliando os profissionais a se alocarem, né? Colocando os peixes para nadar, ou os peixes para nadar, os esquilos para subir em árvore. Ainda assim, tem peixe que gosta mais de água doce, tem peixe que gosta mais de água salgada, transpondo para o indivíduo e para o ser humano, entendendo as suas necessidades, as suas principais skills e onde cada um vai ter condição melhor de performance também e de se sentir mais feliz e realizado no trabalho. Então, essa é a essência de tudo. Competências comportamentais são aptidões relacionadas a comportamento, que atualmente se consegue mensurar. Aqui só alguns exemplos, a gente precisa cada vez mais encontrar o match ideal, como coloquei para vocês, onde a gente consegue fazer o desenho da estimativa de cargo com
o perfil comportamental de cada profissional, ou eu posso ter um profissional dentro da minha organização, que é o Carlos, por exemplo, que eu estou cogitando, pensando em onde alocá-lo, e eu posso estar pode ser uma pessoa para promoção interna, principalmente, alguém que tem a cultura da organização, mas que não necessariamente está performando como a gente gostaria na posição em que está. Então, eu correlaciono ele com uma série de cargos de dentro da organização, e eu consigo ver aonde são mais potenciais, como gerente comercial e gerente de negócios, por exemplo, é onde o Carlos, por competências comportamentais, tende a performar mais rápido e melhor, e eu sei que eu também não posso colocar ele, que vai ser ruim para ele, se eu colocar ele como gerente de produto ou como SDR, por exemplo, porque ele não tem a maioria das habilidades para o cargo e ele tende a ter sofrimento com isso, então não é bom nem para ele, nem para a organização, e com esse levantamento de dados eu consigo acessar essa informação e fazer intervenção e colocar ele provavelmente aonde ele tem a adesão de competências com o cargo. E aqui é o porquê que, de fato, a gente não pode aceitar e tolerar os unmatches, né? Quando realmente é o perfil oposto ao que o cargo requer, a gente não pode correr esse risco e muito menos expor as pessoas a isso. Porque, de fato, quando a gente vê um desenho de cargo e a pessoa tem o oposto, a gente está deixando de aproveitar as principais competências dela. Esse é o enfoque, não é o olhar para aquilo que ela não tem que esse cargo requer, mas como que eu aproveitaria ela muito melhor em outra posição, de acordo com as soft skills que ela já tem por natureza. E aqui também exemplo de cargos versus profissionais. Então, eu, por exemplo, estou avaliando um gerente comercial de varejo ali, alguns profissionais de mercado e quero entender em termos de perfil comportamental. Ele já vai me trazer em termos percentuais quem é o candidato que tem maior adesão a esta oportunidade e até o que tem menor adesão, que mesmo que eu possa ter adorado e ter entendido que tem um match cultural de conhecimento técnico muito bom, alguém que não tem uma correlação com skills, eu vou repensar sobre como eu posso trazer essa pessoa para a minha organização, mas não nesta posição, porque a minha expectativa enquanto gestor vai ser frustrada e a performance desse profissional tende a ser também. Então, a gente precisa estar intervindo sempre na relação de ganha-ganha. Além disso, é possível, os levantamentos de dados também são possíveis para a gente poder fazer gestão de maneira mais assertiva e efetiva, fazer gestão personalizada. Né? Líder liderado, por exemplo, muitas vezes os líderes não sabem como agir com determinados colaboradores e a gente consegue ver quais são as diferenças comportamentais de fato e como que esse líder pode aprender a lidar com esse colaborador que tem um perfil diferente do dele, que às vezes é fundamental e necessário para compor uma área. Eu preciso de um perfil oposto ao meu, mas não a gente tende a se identificar com iguais. Então, todo ser humano tende a ter um pouquinho mais de dificuldade de lidar com quem tem um perfil oposto ao nosso. É um processo de aprendizagem que a gente precisa ter, que, no entanto, muitas vezes a gente precisa desses perfis complementares na nossa posição, na nossa time de fato. Então, essa é a importância da gente poder estar entendendo as pessoas do nosso time, tendo respostas sobre por que elas agem como agem, como eu posso aproveitá-las da melhor maneira possível e, principalmente, fazer gestão. Eu gosto de trazer essa frase do Adam Smith, que é um economista, que traz, né, que a gente precisa olhar para os interesses, ele traz, obviamente, sobre uma ótica de economia e de mercado, mas a gente pode, economia e mercado são pessoas, e é a mesma coisa para a gestão interna. E eu, se eu quisesse um líder melhor, eu preciso entender quem é o meu interlocutor enquanto liderado. Quem é este indivíduo? Como eu consigo conversar com ele de maneira mais efetiva, como é que eu conheço ele melhor, como que eu ajudo ele a ter autoconhecimento, como que eu posso ser agente de trabalhar na consolidação dessa relação líder-liderado. Compatibilidade com competências é algo viável da gente fazer também. Então, onde de uma série de competências eu defino quais são as mais importantes para o meu negócio ou para uma determinada área ou para todas as lideranças da minha organização, e eu correlaciono essas competências com pessoas que podem ser times muito grandes, times mais pequenos ou somente as minhas lideranças, e a partir desse levantamento de dados, desse People Analytics, desse estudo acerca de competências comportamentais, eu consigo saber que a partir, por exemplo, de comunicação ou capacidade de negociação e autocontrole, são os meus alvos de desenvolvimento para este time em específico, que para outro time pode não ser a mesma coisa. Pode ser outras questões que eu preciso estar desenvolvendo, que é o que eles estão tendo mais dificuldade de ter por essência e por natureza.
E aqui só um exemplo, que é um case para trazer para você sobre perfil comportamental, aqui pegando, né, na correlação de competências comportamentais relacionadas à base de estudos do DISC mesmo. Então, só trazendo aqui um case aqui sinteticamente de cliente mais do ramo de engenharia / telecom, assim, e que empresa mais tradicional, em que ele estava o CEO estava com dificuldade em relação às suas lideranças, nos trouxe a dor em relação a que não sentia que os líderes estavam engrenando na transformação que eles precisavam fazer, de inovação, na disrupção, não estavam conseguindo acompanhar o que ele estava trazendo de diretrizes, lideranças bastante antigas, com uma excelente adesão no sentido de cultura da empresa, mas com bastante dificuldade em atender as competências comportamentais que ele estava de expectativa. Então, a gente pediu para ele, vamos fazer um desenho do que tu teria de expectativa comportamental desses colaboradores, e quando a gente faz esse desenho junto a ele, a gente detecta, né, então, pessoas com iniciativa, competitivas, mais orientadas a desafios, a resultados mais diretas, mais influentes, bastante dinâmicas, com um senso de urgência muito apurado, né, como características principais que ele teria de expectativa ou gostaria de desenvolver nessas lideranças. A gente parte para um mapeamento dessas lideranças, a gente encontra o quê? A gente encontra um perfil oposto à expectativa dele. Aí, em primeiro lugar, a gente encontra respostas, são lideranças extremamente técnicas, que têm um conhecimento técnico muito bom, mas que deixam a desejar nessa questão das skills que ele está esperando para esses colaboradores, para essas lideranças. Então, a gente consegue fazer um trabalho de poder intervir no desenvolvimento comportamental assertivo dessas lideranças, por exemplo, como é esse caso. Né? Se faz escolhas em cima disso, se toma decisões acerca de pessoas, se decide aqueles que se quer investir para desenvolvimento, a própria pessoa tem que decidir também se ela quer esse desenvolvimento, se ela quer mudar essas skills e poder se desenvolver. E aqui eu gosto de trazer esse exemplo também do equilíbrio de energia, porque traz a média do grupo, né? E essa média do grupo aqui, nesse caso, desse indicador que é possível de trazer, ele traz a sinalização sobre se esse grupo está estressado ou subaproveitado. E esse 56 é um indicador de estresse, é um indicador de um time sobrecarregado. E, é claro, a gente sabe por que está acontecendo isso, porque a gente tem um gestor, uma gestão macro, demandando de competências comportamentais que são opostas ao que esse time tem para entregar. Esse time é gente, nós somos humanos. Quando a gente está sendo demandado o oposto do que a gente tem mais potencial de entregar, o nosso índice de estresse tende a subir. E a gente precisa olhar para isso. E entender se a gente quer pagar esse preço ou não, entender se a gente quer colocar esse preço para as nossas pessoas ou não, que obviamente a gente não quer, então a gente precisa fazer projeto de intervenção nisso, olhar para isso como levantamento de dados e pensar em plano de ação necessariamente para isso. Só um exemplo de maneira bastante sintética para vocês, em termos de perfil comportamental. A resiliência, a competência do futuro, né? A capacidade também do indivíduo de poder se adaptar positivamente à pressão, é uma das competências, né? As adversidades, desafios, para poder manter o pico de eficácia pessoal. Aqui é uma das competências mais queridas, desejadas no mercado e que mais exigidas também para transpor ao mundo corporativo como a gente vem vivendo. Isso não é só para responder às questões do trabalho, né, e das organizações, o mercado como está, mas é porque o indivíduo vive melhor se os seus índices de resiliência são um pouco mais altos. Vive melhor na sua vida pessoal, na sua família, nas suas relações, na sociedade geral. De novo, é ganha ou ganha. Então, 71% dos líderes relatam que a resiliência é crucial, mas como que a gente pode mensurar? Hoje já existe ferramental para poder mensurar isso, e uma das ferramentas que tem para fazer levantamento de resiliência está relacionada a 8 componentes que, através de um estudo que se fez, de 8 componentes que compõem o guarda-chuva macro da resiliência, então não traz necessariamente se tu é resiliente ou não, mas sim quais são as principais estratégias de resiliência que esse profissional se utiliza para transpor o seu dia a dia, para transpor os desafios do seu trabalho, para que as pessoas não precisam ter ao nível muito alto desses 8 componentes, acho importante trazer isso, mas para que a gente possa, nas áreas como comercial, por exemplo, que sim requer uma resiliência mais alta,
volta, como que eu faço as pessoas serem soluções, mais soluções do que problemas, né? Na minha organização, quando eu aloco elas adequadamente. Se eu coloco as pessoas com um pouco mais de resiliência na área comercial, em que eu tenho que ter preparo e resiliência para tomar 10 nãos para um sim, 15 nãos para um sim, sim, a resiliência se faz necessária. Para outras áreas mais administrativas, talvez não precise ser tão alta, a gente pode, né? Não tem problema se é uma pessoa que tem uma resiliência um pouquinho mais baixa ou que ainda está em processo de desenvolvimento da sua resiliência. Então, a gente não é algo que é exigido para todas as áreas e pessoas. É melhor, quanto mais a gente tiver, mas para algumas áreas é mais estratégica que outras. Esses são os 8 componentes que a resiliência está alicerçada, principalmente. Todos nós temos, se utilizamos desses 8, algumas estratégias mais, outras menos, tá? E atualmente dá para mensurar quais são as nossas mais. Eu vou pegar o otimismo só como exemplo, vou mostrar um vídeo para vocês de um case, para que vocês tenham uma ideia, pegando um só dos 8 componentes, qual é a importância dele. A verdade é que a felicidade traz o sucesso. Isso é algo tão distante da nossa realidade que até os alunos de Harvard, provavelmente a melhor universidade do mundo, tiveram problemas para entender, o que fez com que o curso de Psicologia Positiva se tornasse o curso mais concorrido da história da universidade. Daí nasceu o jeito Harvard de ser feliz, onde o autor Sean Achor, que diga-se de passagem, tem uma das palestras mais visualizadas do TED Talks, mostra os resultados do seu estudo com mais de 1.600 alunos para entender as características que nos levam ao sucesso. E ele passa o livro inteiro provando que felicidade vem antes do sucesso. Nas suas próprias palavras, se conseguirmos que alguém aumente os seus níveis de otimismo, ou aprofunde a sua conexão social, ou aumente a sua felicidade, todos os resultados em negócios e educação melhoram drasticamente. Foi observando esse padrão de comportamento que uma empresa de seguros chamada MetLife decidiu contratar parte dos seus funcionários com um critério principal: o nível de otimismo que eles apresentavam, mesmo que eles tivessem ido muito mal no teste de aptidão da empresa. No final de um ano, o grupo contratado pelo seu otimismo superou as vendas dos funcionários contratados pelos métodos convencionais em 19%, no final do segundo ano, em 57%. É difícil de acreditar, mas Sean Achor explica. Só podemos prever 25% do sucesso de um funcionário no trabalho pela sua inteligência e suas habilidades técnicas. Os outros 75% são previstos por 3 categorias gerais: o otimismo, que é a crença de que o seu comportamento é importante em frente aos desafios; sua conexão social, que é o quão profundos e amplos são os seus relacionamentos sociais; e a maneira como você lida com o estresse. Aqui só para trazer a importância, né, dessa previsibilidade, do otimismo, que às vezes a gente trata com desdém sobre a importância disso, mas é extremamente relevante, onde a gente vê por que uma gigante como uma MetLife reinventa completamente sua metodologia de contratação e substitui por os métodos convencionais de contratação, ou seja, o currículo, necessariamente para os índices de otimismo, e ao final de 2 anos detecta 57% a mais em vendas nos seus times comerciais. Então, é bastante significativo, para trazer um exemplo. E se tratando de liderança, que é a base da gestão estratégica, e por quê, principalmente? Porque 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do seu líder, então eles não pedem necessariamente demissão da organização ou de algum contexto de trabalho, mas sim porque não toleram seu líder, têm dificuldade em relação ao seu líder, e essa é a importância e a crucialidade para a gente entender o quanto que o líder é, sim, um grande agente engajador de talentos ou, né, afastador de talentos, enfim. Então, como que a gente consegue ter lideranças que, de fato, são aqueles que conseguem ter junto com eles os melhores talentos e, principalmente, um time com performance e bem-estar. E hoje a gente consegue mensurar habilidades de liderança sobre como esse colaborador, esse líder conduz times principalmente, né? Como se ele consegue ter atitudes produtivas ou contraprodutivas acerca de gestão de pessoas, embasado em 3 aspectos: são habilidades cognitivas, características de personalidade e o know-how dessa liderança também, como que ele aprendeu na prática, nos anos de vivência dele, ou para quem ainda não teve vivência, como que aprendeu com determinadas inspirações. E a partir desse tripé que a gente consegue ter uma ideia da performance dele em liderança, em termos de gestão de pessoas, e traz resultados sobre esses 4 aspectos que a gente está vendo aqui. Muito interessante também. Essas são métricas que a gente consegue ter, e aqui a gente consegue ter uma mensuração, a gente faz
também é possível de fazer estudos de analytics sobre pessoas e competências comportamentais, usando tanto o perfil comportamental, os índices de resiliência, o dilemas de gestão, que é uma ferramenta de mensuração de liderança, versus alguns aspectos subjetivos para trazer através de um dashboard, juntando dados subjetivos, de histórico e objetivos sobre escolhas de profissionais ou alocação adequada deles ou intervenções de desenvolvimento nesses profissionais. Cada vez mais precisamos nos utilizar disso, né? Que uma sensibilização, 100% dos clientes são pessoas, funcionários são pessoas, não entende de pessoas, tu não consegue entender de negócios. Essa é a crucialidade, a gente entender de pessoas, sim, está relacionado a gente poder fazer projetos e se utilizar da tecnologia para o entendimento de pessoas. Gosto muito dessa imagem, que traz que não é a IA que vai te substituir, né, a inteligência artificial, são as pessoas se apropriando, aceitando e usando como um ferramental benéfico, que só com o teu pensar em cima, com o teu olhar estratégico, com o teu conhecimento de organização, enquanto gestor de pessoas, é que tu vai conseguir te apropriar e usar de maneira adequada. É uma ciência que teve seu início, para vocês terem uma ideia de histórico, em 2011, através daquele filme que chama Moneyball, O Homem que Virou o Jogo, que Mudou o Jogo, que é sobre um time de beisebol americano, em que o coach deles aprende a lidar com pessoas, ele não consegue contratar os melhores jogadores como ele gostaria, sinteticamente para vocês, e isso obriga ele a estudar os jogadores do time e poder entender as skills diferentes desses jogadores e se apropriar dessas skills diferentes desses jogadores para usar eles de maneira mais inteligente na alocação desse time. E a partir, né, como muitos conceitos que a gente toma emprestado do esporte vem para o mundo corporativo, também se inicia esse estudo a partir dessa inspiração dele, que é uma história real, né, que depois se transpôs no filme. E em 2013, o Google já traz notícias sobre o quanto que já vem se apropriando desses processos e usando o People Analytics e que a estatística, quanto vem sendo fundamental para eles e transformando a área de gestão de pessoas deles. Em 2019, o VP do Google para pessoas já traz que, sim, de fato, a estatística é o ferramental mais estratégico utilizado para pessoas. E só para trazer um pouquinho, né, de histórico para vocês, no sentido de dimensão de tempo, de quando surgiu e onde estamos, e a sensibilização para que a gente possa, sim, estar se utilizando de ferramental e se aproveitando de ferramental, sem medo, sem receio, porque quem vai tomar as decisões em cima desse ferramental estratégico é, sim, a inteligência humana, somos nós, e a potência, de fato, se faz quando a gente consegue juntar a inteligência artificial e o levantamento de dados, os recursos tecnológicos com a inteligência humana. Aí, sim, a gente tem potência na área de gestão de pessoas. Muito obrigada pela escuta de vocês até aqui. Até breve.